Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Maceira, eu estou muito feliz de estar aqui com você no episódio 11 do nosso Evangelho no Lar. O nosso objetivo aqui é sempre fortalecer a fé, a esperança e consolar os nossos corações. Vamos então juntos nessa caminhada? Antes de iniciarmos, que tal você convidar alguém especial para participar com você? Compartilha este momento. Quem sabe a mensagem de hoje pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. E o tema vai ser a nova era, o momento em que estamos vivendo de transição, e eu vou comentar sobre a nova era. Então, faça agora, vamos fazer comigo uma pausa, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e aí a gente segue juntos com esta reflexão. O que dizer, Pai, após essa semana de atividades, se não, muito obrigado. Percebo agora a Sua presença junto a mim e aos meus queridos, amparando-nos, fortalecendo-nos. Vejo como me comportei, o que eu senti, as decisões que tomei, os sentimentos que vivenciei. E percebo ainda que eu preciso muito do Senhor. Eu preciso do seu abraço, eu preciso dos seus ensinamentos, eu preciso do seu estímulo para a transformação que se faz necessária em mim ocorra. Não por imposição, mas porque eu quero. Os meus queridos necessitam que eu seja melhor. Eu preciso ser melhor para nossa própria paz, para nossa própria felicidade. Então, nesse sentido, Pai, eu digo presente. Estou junto de Ti neste momento, neste Evangelho. Que assim seja. E aí, já começamos bem, hein? Então veja, o tema é sobre a nova era e Allan Kardec, vamos conversar sobre um pouquinho sobre como foi montado esse livro. Coletou mensagens de todos os tipos de espíritos. Não é só espírito elevado, não. Ele pegou de criminoso, de quem dá golpe em outras pessoas, espíritos levianos, falou, conversou com suicidas, com assassinos, com todo o espectro humano. Olha só que interessante. Ele recebeu mensagens e evocou espíritos de pessoas que tinham recém-falecido, e com isso ele começou a ter enxergar o espectro da vida após a morte. Que não há morte, só há uma vida, e intervalos em que nós estamos nesse corpinho e que habitamos. Dentre essas comunicações, havia algumas que foram encaminhadas a ele de um espírito israelita. Olha só a importância disso. O cristianismo, ela teve origem no judaísmo, a partir do judaísmo. E a comunicação de espírito israelita é extremamente significativa, porque alguém que conhece a cultura judaica, viveu a cultura judaica, a religião judaica, e é um espírito que se manifesta, foi selecionado e colocado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja, não é alguém de fora das origens, das raízes da religião cristã, mas é alguém de dentro da religião judaica, trazendo o seu olhar sobre a religião judaico-cristã e agora o Espiritismo. Então vamos avançar. Foram várias as mensagens desse espírito, foram umas 3 que tem na Revista Espírita. Se você buscar, você vai encontrar. E a mensagem desse espírito foi colocado lado a lado com a mensagem de Erasto, que foi aprendiz de Paulo, e de Fénelon, tá bom? Uma homenagem, eu coloco essa mensagem aqui como uma homenagem ao esforço deste povo inesquecível, o único que defendeu
o Deus único, enquanto toda a humanidade era politeísta. E isso possibilitou que a mensagem de Deus nos alcançasse até os dias de hoje, iluminando as nossas vidas. O meu respeito, a minha gratidão. Então, o tema dessa noite, para a nossa breve reflexão, é a nova era. Muitos têm falado sobre ela. Vivemos uma crise sem paralelos na história coletiva da humanidade. Só que crise é transformação. Crise é um período de transformação. E todos estamos percebendo o que está acontecendo. E quer saber? Não vou falar sobre a transformação. Muitos de nós já estamos desejando que a mudança se estabeleça, dado o nível de conscientização que adquirimos, de que nós mudamos. O mundo mudou, as necessidades se alteraram e não pode as coisas permanecerem desta forma, em todos os aspectos. A situação atingiu patamares tão alarmantes que ansiamos por um porto seguro. Mesmo que intuitivamente, nós não sabemos construir, nós não sabemos chegar lá. E aí são 3 perguntas. Onde está o caminho seguro? Qual a direção para o barco da minha vida? E como eu uso a bússola? Cadê a bússola? Acabaram sendo 4 perguntas. Não tem problema. Então vamos responder essas perguntas. A bússola está na verdade. Se você não tem clareza com a verdade, você está desbussolado. Desculpa, é fato. E aí qualquer caminho serve para você. Para mim, eu já sei qual é a bússola. Já passei a conhecer a parte dessa verdade. Resta-me agora me educar, ajustar meus pensamentos, meus sentimentos e atos. Renovar hábitos antigos em novos comportamentos, novas posturas perante a vida, para que eu viva alinhado a essa verdade. Não é só saber a verdade, é necessário que você viva de acordo com a verdade. E aí você se torna um ser mais maduro. A bússola, digo, está na verdade, e a verdade é que Deus é um Deus único, é um Deus bom, amoroso, e Ele é Pai. Moisés o apresentou, o Cristo desenvolveu, trazendo para a nossa realidade. O Espiritismo nos lembrou do que esquecemos e foi ainda mais longe, explicando tudo que Jesus nos deixou de herança. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Precisamos de uma bússola. Sem ela, nos perdemos nos caminhos da vida. E todo esse capítulo 1, apresentado a vocês, episódio por episódio, descortina uma visão geral de um projeto de desenvolvimento dos seres humanos, da humanidade, em direção ao reino dos céus. Você pode fazer parte, desde que realmente queira, e renuncie gradativamente às suas ilusões. Coragem e mãos à obra. Você não está sozinho, tá bom? Estamos juntos. Agora, olha só, olhando sobre a transformação individual e coletiva, o novo mundo está em gestação, sabe? Crise, transformação. Da mesma forma que uma larva é envolvida num casulo da sua transformação, operações enormes e intensas ocorrem nesse casulo. E no esforço de dentro para fora, olha, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, se apresenta uma borboleta. O mesmo está acontecendo conosco. A regeneração da humanidade exige transformações individuais profundas. E isso incomoda, gera desconforto em todo mundo. Não é me dizer que alguém gosta de desconforto. Olha, me fui orientado para um membro da minha família a aprender a ficar confortável no desconforto. Aí eu concordo. Mas dizer que amamos o desconforto já é um superlativo. Então vamos lá. Bilhões de mudanças individuais serão a base para a transformação de comunidades, instituições, países e do mundo como um todo. E esse processo envolve mudanças de valores, de mentalidade, de escolhas, muitas vezes desafiadoras, porque afeta o nosso interesse pessoal.
Lembra que eu disse que nós já estamos ansiando pela mudança? Que a gente já não suporta mais essa estagnação? É isso. Chega uma hora, essa roupa que vivemos, a roupa é uma metáfora das escolhas da nossa identidade. E nós queremos ser melhores. Nós queremos um mundo melhor para nós e para os nossos queridos. E nesse momento em que cansamos dessa roupa, nós buscamos uma roupa nova e a trocamos. Esse é um processo de séculos que é inexorável, está acontecendo. Nós já desejamos trocar de roupa, então vamos caminhar. Tá? Hoje, o que a gente enfrenta? O predomínio do orgulho, da arrogância, do egoísmo e do apego aos bens materiais. Lembra aqui que o interesse pessoal é o limitador da nossa felicidade. O bem é o que é bom para todo mundo. E o mal é o que é bom só para uma pessoa. Essa é a essência dos nossos equívocos. Estes desafios definem o planeta Terra e precisam ser superados para ingressarmos numa nova era. O progresso material até agora está sendo vasto e o progresso espiritual, o progresso emocional tem sido tímido. Esse descompasso vai ser corrigido nesse período, nesse casulo de transformação em que nós estamos. E essa perspectiva renovada, vamos falar assim, moldará a sociedade que viveremos, uma sociedade menos egoísta, mais compassiva, mais conectada aos valores espirituais e eternos. Nós vamos aprender, no mar revolto desse período, a usar a bússola. E como é que a gente se renova? Eu falei que demora séculos, sim. O plano básico de transformação e renovação é simples. Alguns partem, outros chegam. Os espíritos com novos valores reencarnam, trazendo mudanças gradativas e transformadoras. O processo se manifesta de forma lenta, natural, por meio de velórios e nascimentos. Vou ler para vocês agora a primeira parte das instruções, a primeira das instruções dos Espíritos sobre a nova era. Vem comigo. Só um minutinho aqui. Mais um pouquinho. Por algum motivo não apareceu, mas nada que a gente não resolva. Aí, vamos ver. Só um minuto. Não é esse o documento. Sabe, eu organizei tudinho, mas sempre dá chance de acontecer. Alguma coisa aconteceu. Não tem problema. O importante é que aconteça o que acontecer, que a gente não pare de respirar. Então, cheguei, tá vendo o mouse? Eu estou aqui, ó. Então, eu vou ler com vocês. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Lembro que essa é uma mensagem enviada por um espírito israelita. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. E estes povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido
que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes das ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava imoralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual se apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam cedidos aos sentidos, ao mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas que seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade de suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraia a atenção das massas. Uma vez isso conhecido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, 1861. Caminhando para a conclusão, a nova era avança pelo amor e pela transformação individual. Exemplos como o de uma criança que guia seus pais espiritualmente, aproveitando o momento de amor, de afeto, mostra como realmente o afeto é um poderoso catalisador de mudanças. O Evangelho é sobre os nossos relacionamentos. O reino dos céus é sobre os nossos sentimentos, nosso mundo interior, tornando-se um local bom para você e para todos. É por meio dessas experiências que a humanidade trilhará o caminho da regeneração. E vamos fazer isso juntos. Com muito carinho, receba o meu abraço. Vamos fazer a prece de encerramento. Pai, como disse já no início desse Evangelho, eu percebi sua presença, o seu amor. Que de todas as bênçãos que eu recebi, nessa semana que se inicia, aonde for, que eu possa estar prestando atenção e distribuindo todas as bênçãos que eu recebi, compartilhando com os meus irmãos de jornada. Que assim seja, paz e bem a você e a sua família. Até mais.